Olá a todos, voltamos então para a nossa aula de literatura infantil, para a gente falar então, dando continuidade ao que a gente já vinha comentando então sobre a literatura, que está bem atrelada à questão da língua portuguesa. Então a gente vai conversar um pouquinho então alguns conceitos que a gente já trabalhou em relação à literatura infantil, né? Então vamos entender a literatura infantil, né, como algo recente, né? Não é algo que já sempre existiu, né? A literatura voltada para as crianças, ela é bem recente. Os primeiros livros para as crianças surgem lá no século 17, 18, lembrando que eram livros com escrita e não livros com imagens nem perto do que a gente tem hoje, tá? Em relação à literatura. Então a gente viu alguns autores bem teóricos, bem bacanas, né? O professor Clever Fabiano, que é daqui de Curitiba, que traz um trabalho bem bacana, inclusive tem uma pós-graduação na área da contação de história da literatura infantil, né? Que eu sugiro sempre para todo mundo, porque é de muita qualidade. Então, quem tiver interesse em se especializar nisso, fica a dica, tá? É um trabalho muito bacana do professor Kleber, e ele faz realmente, né, ele realmente prepara professores para atuarem na questão da literatura infantil, além do domínio que ele tem da literatura, que realmente nos envaidece, né, nos deixa bastante curiosos e envaidecidos com a questão da literatura infantil. Tá bom? Nós falamos também um pouco da Fanny Abramovich, com um material antigo dela, mas que é também muito recente, que ele fala da contação, da importância da contação de histórias, o que a gente precisa ter, né, que movimento a sala de aula precisa fazer para trabalhar com a questão da literatura. Lembrando sempre que a literatura infantil não pode ser algo deixado para tapar buraco, sobrou um tempinho, eu vou ler um livro. Não, o trabalho com a literatura infantil do 1º ao 5º ano e também na educação infantil precisa ser muito planejado, muito bem planejado, ele tem que fazer parte da tua aula para que realmente ele seja um trabalho significativo. Tem algumas propostas que são bem interessantes para trabalhar literatura, que eu inclusive já fiz algumas, de estabelecer um momento da aula diário para leitura para as crianças. Então, todo dia, no início da aula, eu vou fazer uma contação de história, vou ler uma história para as crianças. Então, ter isso dentro da rotina da sala de aula. Também é possível criar projetos a partir da literatura. Então, eu posso ter um projeto lá para saber, né, para estimular a leitura dos meus alunos, e aí eu vou acompanhando essa evolução das crianças pela quantidade de livros que elas vão lendo. Tá? Então, também é uma outra possibilidade. Criar teatros, né, fazer dramatizações a partir dos livros que são lidos. Eu posso iniciar uma contação de histórias, geralmente de livros maiores, para que a criança, então cada dia eu leio uma parte da história, eu leio um capítulo do livro para a criança, né, para estimular a criança a ter essa vontade, né, de acompanhar aquela história. Então tem várias possibilidades de trabalho a partir da literatura infantil. Tá? O que é importante que vocês, então, alunos, entendam? Que a literatura infantil não é quebra-galho, tá? Ela não é uma atividade feita para ocupar, né, porque sobrou um tempo, porque eu não tenho nada para fazer, a professora faltou, eu vou lá cobrir o espaço lá, vou ler uma historinha para as crianças. Não. Os trabalhos, né, a literatura precisa ser muito planejada, muito bem pensada, tá bom? Tem algumas situações que acontecem, gente, com professores em relação a livros, que acabam realmente sendo um tiro no pé, né, em relação ao trabalho do professor. Então, eu tenho exemplo de professores, por exemplo, que não tinham lido o livro, chegaram na sala, pegaram o primeiro livro que viram, e daí quando foram contar a história não estava adequada para as crianças. Era uma história, por exemplo, uma história que contava da questão do abuso sexual, tá? Puxa vida, daí chega na hora, o que eu faço? Eu paro de ler? Eu faço cara de paisagem para as crianças, eu leio até o final e depois eu vejo o que dá? Então não pode acontecer isso, gente. Tem uma outra história, um outro livro que conta que é uma fábula,
que até uma colega minha que passou por essa situação, ela é contadora de histórias e, na verdade, ela não estava contando histórias, mas ela estava catalogando livros que vieram do MEC, tá? E um desses livros era um livro de fábulas que contava a história de um jabuti que era muito esperto, muito matreiro, assim, adorava enganar os outros, e ele escondeu um objeto dos outros animais lá da floresta, ele escondeu no fiofó, e usa esse termo no livro, fiofó. E aí, né, essa minha colega falou assim, imagine se você não está preparado como professor, você está lendo para as crianças e você se depara com essa situação. O que você faz? Né, como é que o professor reage a essa situação? Né, ele conta e depois as crianças vão para casa e criam toda uma situação que o professor depois vai ter que responder. Então, é importante que o professor sempre planeje a literatura que ele vai utilizar. Leia antes, conheça bem o material, para não ser pego de surpresa, tá? Ah, professora, mas tem livros que não podem ser lidos? Tem livros que devem ser proibidos pela escola? Não, tá? Não é essa a ideia. Tem livros que são adequados para determinadas faixas etárias. E isso o professor tem que ter muita clareza. Tem livros que eu vou ler para uma turma que de repente para outra turma não caberia. Por isso que precisa ser um trabalho bem planejado. A ideia não é banir livros da escola. Não é dizer, aquele livro é feio, aquele livro é errado, aquele livro... Não é essa a ideia. Se eu souber trabalhar, por exemplo, eu tenho uma situação na minha sala de abuso sexual, que é um dos livros que o MEC enviou, que contava a história, acho que é uma lenda, se não me engano. Era uma daquelas histórias, era uma história árabe. E é um clássico, tá? Não é um livro qualquer, é um clássico que tratava da questão do abuso sexual. Né, uma menina, uma personagem que sofreu abuso, não fala esse termo abuso, mas ele dá a entender na história que isso acontece. E aí, eu não vou trabalhar esse livro dentro da escola, né? Depende da minha turma, da maturidade da minha turma. Se eu percebo que existe essa situação na minha sala, que eu estou desconfiada de que algumas crianças estão sofrendo abuso ou uma criança está sofrendo abuso, eu posso sim usar essa literatura para alcançar essas crianças, para fazer com que essas crianças se sintam próximas e tenham, né, confiança para conversar comigo sobre o assunto, certo? Então, não existe livro proibido. Existem livros adequados para determinadas faixas etárias e aí depende da minha turma, depende do conhecimento que eu tenho sobre a minha turma, da maturidade que a minha turma tem, da minha intencionalidade a partir daquela literatura. Por isso que eu digo que precisa ser um trabalho muito bem planejado. Tá? Não é um trabalho feito de qualquer jeito. Pega lá um livro na biblioteca e vai ler para a criança. Não é assim que as coisas funcionam, não pode ser assim. É necessário realmente que haja um trabalho bem planejado para que a literatura realmente seja muito rica e muito prazerosa para as crianças. Aproveitando então esse momento, eu vou ler para vocês um livro, uma historinha que é muito bacana e que traz uma possibilidade infinita de trabalho com as crianças, tá? Eu não vou poder mostrá-lo para vocês porque esse vídeo vai para o YouTube e ele acaba me boicotando quando eu mostro o livro. Mas eu mandei esse material lá no Google Sala de Aula, tá bom? Então, se vocês quiserem trabalhar com ele, podem trabalhar. Então, o livro é 2 dúzias de coisinhas à toa que deixam a gente feliz, tá? Então, é um livrinho antiguinho, não é um livro novo, mas é um livro muito bom, muito bonitinho, que conta, então, fala um pouquinho dessas coisas que nos deixam felizes, tá? Passarinhos na janela, pijama de flanela, brigadeiro na panela, gato andando no telhado, cheirinho de mato molhado, disco antigo sem chiado, pão quentinho de manhã, ai que delícia, drops de hortelã. Será que todo mundo conhece drops, né? Será que todas as crianças vão conhecer, né? O que é um drops de hortelã? Que mais que nos deixa feliz, né? O grito do Tarzan, nossa, como lembra a nossa infância, né? Quem é da minha época aí vai lembrar dos filmes do Tarzan.
Tirar a sorte no osso. Essa brincadeira do osso da galinha, muitas crianças não fazem mais, então é legal trabalhar com elas para mostrar para elas como que tira a sorte no osso. Jogar pedrinha no poço, também, né? Olha que coisa gostosa que nos deixa tão felizes, né? Um cachecol no pescoço, principalmente quando é frio, né? Papagaio que conversa, olha que coisa gostosa, né? Como é bom ouvir um papagaio, né? O papagaio brincando, imitando e falando. Pisar em tapete persa, olha que chique. Será que é macio o tapete? Será que é bom porque ele é bem macio? Então a gente pode fazer várias conversas com as crianças ali para ver se aquilo é gostoso mesmo. Eu te amo e vice-versa. Será que é gostoso ouvir que, que alguém ama a gente? Olha que gostoso. É sim, né? E como é bom quando a gente também pode falar para as pessoas que a gente ama essas pessoas, né? Vagalume aceso na mão. Olha só, tem criança que nem sabe como que é um vagalume, né? E a gente brincava tanto, né? Pegava o vagalume na mão para ele, né, ficar aceso. Dias quentes de verão, né? A gente está entrando no inverno. Será que é bom, né? Um dia quente. Ai, como era gostoso aquele calorzinho do verão. Descer pelo corrimão. Nossa, será que as crianças brincam ainda de descer pelo corrimão? Ou só a gente que brincava, né? Quando a gente era criança? Almoço de domingo. Será que é bom? É bom, né? Em tempos de pandemia, né, de reclusão, a gente não tem podido mais almoçar com a nossa família no domingo, né? Mas como é gostoso, né? Hoje a gente vê que são coisinhas à toa, mas que nos fazem tão bem, né? Revoada de flamingo, como é bonito. Herói que fuma cachimbo, olha só, né? Será que a gente pode trabalhar essas questões com a criança, né? Do cigarro, né? Por que alguns personagens fumavam? Por que hoje a gente não tem mais personagens que fumam, né? Anãozinho de jardim, será que a gente já viu um anãozinho? Será que as casas ainda têm? Lacinho de cetim, né? A gente prendia o cabelo com lacinho, né? Como ficava bonito. E terminar o livro assim, né? Com os braços abertos e com um sorriso, né, largado no rosto. Então esse livro é um livro muito bacana, que é 2 dúzias de coisinhas à toa, que é muito legal. Deixa eu só confirmar para vocês o autor, que eu acho que é da Ruth Rocha. Mas deixa eu só confirmar para vocês, tá bom? Então é um livro que está lá no material de vocês. Não, é do Otávio Roth, tá? Então é um livro do Otávio Roth que fala dessas coisinhas pequenas que às vezes a gente nem percebe, mas que são tão bacanas e que nos fazem tão feliz, tá? Então é um livro que traz infinitas possibilidades e eu quero que vocês pensem, né, para nossa próxima aula, nessas possibilidades, então, desse material. Né? O que é possível fazer? Né? O que eu poderia desenvolver de atividades com as crianças a partir desse livro? Eu poderia criar um livro com as crianças delas, de coisinhas que deixam elas felizes, né? Coisas diferentes do que o livro do Otávio trouxe. Então, dá para fazer isso com as crianças? Dá, ficaria um livro muito bacana. Né, com cada criança contando uma coisinha que faz ela feliz. E aí junta todas da turma e forma um livro da turma das coisinhas, né, que deixam a turma feliz. Tá? Então são sugestões aí que a gente pode usar e fazer com as crianças para valorizar esse livro que é tão bacana, que é tão maravilhoso. Tá bom? Então vamos ver aqui, né, retomar algumas ideias então da literatura infantil. Para a gente reforçar alguns conceitos importantes ali, tá? Deixa eu só organizar aqui. E aí a gente já organiza. Então, a Fanny Abramovich, ela traz assim algumas ideias bem bacanas em relação à literatura infantil, né? E ela diz assim, que é por meio de uma história que se podem descobrir outros lugares, outros tempos, outros jeitos de agir e de ser,
outra é ótica, outra ética. E ficar sabendo de história, geografia, filosofia, sociologia, sem precisar saber o nome de tudo isso. E muito menos acham que tem cara de aula, porque se tiver, deixa de ser literatura. Então é por meio de livros, né, por meio da literatura, e principalmente da literatura infantil, que eu amplio o universo da criança. Eu amplio o conhecimento dela a partir, então, da literatura, tá? Os primeiros livros, então, eles surgem lá no século XVI e XVIII, tá? 17 e 18, não, eram voltados para as crianças, porque nessa época muda um pouco a concepção, né? Há uma ascensão da família burguesa, que vê a criança diferente, ela passa a ser considerada um ser diferente do adulto, com características e necessidades próprias, lembrando que as crianças começam a morrer menos nesse período, então elas começam a ser mais valorizadas, e aí surgem os primeiros livros infantis, lembrando, gente, que eram livros só de escrita, tá? Não eram livros como nós temos hoje, com ilustração, né, todo esse aparato que existe hoje, tá? Eram livros de escrita mais voltados, né, começando a pensar, então, na questão da infância, né, um livro específico para crianças, tá bom? Antes dessa época, a gente não escrevia para as crianças, porque não existia esse conceito de infância. As crianças viviam, se vocês lerem textos, né, eu acredito que vocês já tenham lido, se vocês tiverem lido textos de como era a infância, não existia infância. Esse conceito de infância é um conceito moderno, tá? É um conceito muito atual. As crianças viviam junto com os adultos, elas morriam muito por doenças, tá? Então, as crianças que sobreviviam, viviam normalmente como se fosse um mini adulto, não existia um olhar diferente, um pensar diferente, porque ela era uma criança. Ela vivia com os outros adultos ali, tinham as mesmas experiências que os outros adultos, então não havia essa compreensão de que a criança é um ser frágil, é um ser inocente, é um ser que não pode ficar ali exposto, né, às questões dos adultos. Então, essa concepção ela é moderna, tá? Ela surge a partir, então, da ascensão da burguesia, tá bom? E com o fato das crianças começarem a criar vacinas e as crianças começaram a morrer menos, tá? Então ela começa, então, a partir do século XVII e do século XVIII, que a criança começa, então, a ser vista como criança, que é diferente do adulto, que tem necessidades diferentes, tá? Então os primeiros textos para as crianças, eles eram educativos e escritos pelos adultos mesmo, por professores, por pedagogos, tá? Com a finalidade de educar as crianças, certo? E aí, nesse período é que surgem, na verdade, né, o Perrault, Charles Perrault, os irmãos Grimm, o Christian Andersen, o Lewis Carroll, o Collodi, o Franz Baum, que são alguns autores da literatura infantil, que, na verdade, eles coletavam histórias do povo, tá? Histórias orais do povo, e transformavam isso em escrita, tá? E as histórias tinham sempre um fundo moralizante, tá? Que é o caso da Chapeuzinho Vermelho, da Branca de Neve, né? E todas essas histórias que a gente já conhece. Então, eram sempre histórias criadas com a finalidade de moralizar, de ensinar as crianças, de dar uma moral para as crianças, de ensinar uma conduta para as crianças, tá? No Brasil, o nosso primeiro escritor foi Monteiro Lobato. Ele foi o primeiro escritor de literatura infantil com o texto da Menina do Narizinho Arrebitado. Então, foi o primeiro livro de literatura infantil que surge. Então, o Monteiro Lobato é o pai da literatura infantil no Brasil, tá? Ele escreveu em 1921 A Menina do Nariz Arrebitado, tá? E a obra mais famosa e faz parte ali as histórias do Sítio do Pica-Pau Amarelo e os habitantes ali do sítio, tá? Então, até hoje, Monteiro Lobato ele é famoso, né, pela sua literatura. Há algumas questões, por exemplo, da forma como ele lida com o negro, que ele fala do Saci,
Né? Então, lembrando sempre, gente, qual é o período que Monteiro Lobato escreveu, tá? Porque algumas pessoas assim mais, vamos dizer assim, mais afoitas, né? Ah, não pode mais ler Monteiro Lobato nas escolas, porque Monteiro Lobato era racista, porque Monteiro Lobato era isso e era aquilo. Esqueçam isso, gente. Monteiro Lobato precisa estar nas escolas, tá? Toda a literatura infantil, infanto-juvenil é essencial estar dentro da escola. A criança precisa ter acesso à leitura, tá? Lembrando que Monteiro Lobato escreveu no início do século XX. Não havia discussões relacionadas, né? A gente estava saindo de um período ali de pós-escravidão. Né? As pessoas não sabiam muito como lidar com as questões do negro na sociedade. Então, muitas das falas do Monteiro Lobato são pertinentes àquele momento social. Então, eu não posso julgá-lo por algo que hoje nós temos bastante, né? Hoje nós temos uma consciência, nós entendemos. Hoje não cabe para um escritor novo, atual, usar algumas ideias, algumas questões que foram mostradas lá no sítio do Pica-Pau Amarelo. Porque hoje em dia a gente tem uma outra concepção, a gente tem uma outra cultura, né? Mas na época, Monteiro Lobato trazia exatamente como a sociedade via, né? E não há indícios. Por exemplo, eles falam da tia Anastácia, que era cozinheira, era negra cozinheira. Isso era comum naquela época, né? O negro ocupava o espaço de serviço mesmo, de serviçais. Então não é algo fora da realidade. Ele não trouxe algo fora da realidade, ele trouxe algo do contexto cultural da época. Então eu não posso dizer que Monteiro Lobato era preconceituoso, era racista, era isso, era aquilo, não, porque ele traz dentro da sua literatura o contexto daquela época, tá? Então é muito importante a gente trabalhar, né, com ele. Hoje nós temos uma infinidade de escritores maravilhosos, né? Ana Maria Machado, Silvia Ortoff, Ruth Rocha. São tantos assim que eu não consigo nem indicar todos para vocês. Tem escritores estrangeiros, né? Tem os nacionais que são incríveis, Tatiana Belink, né? Cora Coralina escreveu algumas coisas para criança também. A gente tem uma infinidade ali de escritores excelentes para criança, né? Tem o Ziraldo. Então a gente tem, né, um número muito grande de material e de, né, Maria Eliardo França, que são escritores, Joel Rufino dos Santos, Alígia Bujunga Nunes, que criaram, que realmente tem uma riqueza hoje a nossa literatura graças a esses escritores, tá? Mas o pai de todos, né, é o Monteiro Lobato. Então é importante a gente pensar nessa formação do leitor por etapas. Né? Como é que eu vou trabalhar, né, com a criança em relação à literatura infantil? Então, primeiro eu preciso considerar, é importante considerar a faixa etária? Sim, tá? É importante sim. É importante por quê? Porque eu preciso, muitas vezes, alguns livros, não só pela quantidade de páginas ou pelo teor da história, eles não estão adequados para crianças muito pequenas. Ou livros muito simples não estão adequados para crianças maiores, tá? Então, ainda é importante considerar a faixa etária do leitor? Sim, ainda sim, é um dos quesitos, inclusive na organização dos livros, né? As bibliotecas se organizam dessa forma, as livrarias se organizam dessa forma. Não que uma criança de 10 anos não possa ler um livro para adolescente, né? Uma criança destinado a uma criança de 14, 15 anos. Não, né? Não existe uma proibição, existe uma indicação que nós, professores, podemos sim levar em consideração ao levar os materiais, os livros para a sala de aula, tá bom? Se a minha turma é uma turma bacana, é uma turma leitora, é uma turma que já está avante, eu posso pegar um livro, eu tenho um terceiro ano, né? Então eu posso pegar um livro lá do quinto ano, destinado a crianças de 10 anos para eles, se eu entendo como professora que é uma turma avançada, que é uma turma que tem, né, uma formação leitora melhor, posso levar um livro do quinto ano para eles, não tem nenhum problema, tá? Mas é interessante continuar assim usando, né, as indicações, né? Entendendo que o pré-leitor é aquela criança que ainda não está alfabetizada, mas que
precisa ter aquelas práticas leitoras, precisa estar exposta à leitura, né, para elas, né, sentir o desejo, sentir a vontade e a necessidade de aprender a ler e escrever. Então, para as crianças de 1 a 3 anos, que livros que são legais, né? É legal a leitura de imagens, tem bastante livros com imagens que são muito legais. Ouvir histórias que sejam rápidas e curtas, né, para essa faixa etária. Livro de pano, livro de plástico, livro de borracha, histórias que tenham bichos, livros que sejam de brinquedo. Tem livros que você abre uma casinha e daí tem todo ali um contexto ali naquela casinha. Então, para esse pré-leitor, que a gente diz que são essas crianças de 1 a 3 anos, é legal levar esse tipo de material, tá? Para o pré-leitor de 3 a 6 anos, que já são as crianças um pouquinho maiores, né? O que é legal levar para ela? Livros que tenham esse desenvolvimento da linguagem oral, que tenha trava-línguas, que tenha, né, poemas, né, esse dos 2 dúzias de coisinhas, que brinca ali, que tem uma rima no final, que brinca com as palavras ali, isso tudo é bem legal. A Eva Furnari tem bastante livros que são adequados a essa faixa etária, que brincam ali com as palavras, né, e tem ilustração junto, então é bem legal levar a Eva Furnari para as crianças de 3 a 6 anos, tá? Trabalhar a relação entre imagem e palavras, então trabalhar livros que possibilitem isso, né? Com o que a imagem está trazendo, o que o texto escrito está trazendo, que brinca com essas palavras, que faz as rimas ali. Trabalhar com fantoches, enquanto está contando a história, né, usar o fantoche. Trabalhar a música e depois fazer a leitura dessa música, então também é bem legal para eles, tá? O leitor iniciante são as crianças de 6 a 7 anos, tá? Que já estão no comecinho do processo, tá? Então é legal trabalhar livros que tenham palavras, geralmente a gente busca também nesse período livros de caixa alta, ele já tem essa preocupação nas editoras. Então, os livros destinados ao leitor iniciante já é um livro com uma letra de bastão, né, com a letra bastão, que é a caixa alta, para ajudar a criança, para estimular a criança na leitura. Livros com ilustração, né, com ilustração bem rica, fazer com que a criança se imagine como personagem e viva no mundo imaginário. Então, brincar bastante com isso com a criança, de fazer essa ponte entre a imaginação e a história. Procurar não associar o que é lido com a totalidade do texto, né? Uma narrativa que tem início, meio e fim, para mostrar para a criança que as histórias começam e terminam, né? Tem um acontecimento, uma sequência de acontecimentos ali, tá? Para as crianças que são leitores em processo, que são as crianças de 8 a 9 anos, elas já dominam mais a leitura, então já é legal levar livros melhores, de melhor qualidade para elas. Para todas as faixas etárias é importante livros de qualidade, tá? Mas aqui eu vou pensar num livro que tenha uma história mais elaborada, que exija um pouco mais do leitor, tá? É importante ainda a presença de imagens dentro desses livros, tá? E os livros que tenham um vocabulário melhor, para estimular a questão do vocabulário com as crianças. Lembrando, gente, que a formação do leitor, ela é uma formação, assim como a fala, a leitura, ela tem etapas, ela vai acontecer da mesma forma que a fala. Se eu desenvolvo bem a fala, eu vou ser uma pessoa adulta que fala muito bem, que consegue usar bem as palavras. Com a leitura acontece a mesma coisa. Se eu leio bastante, eu leio bem, eu vou ser um leitor fluente, que domina um vocabulário maior, que compreende melhor as histórias, que compreende melhor o que está lendo, tá? Se eu leio pouco, né? Eu sou um leitor fraco, eu leio muito pouco. Essa habilidade vai ficar atrofiada, é assim que a gente diz mesmo, ela fica atrofiada. Ela acaba ficando debilitada, ela acaba sendo uma habilidade pouco desenvolvida, tá? Então, eu preciso desenvolver isso nas minhas crianças. Com a leitura, acontece da mesma forma. A criança precisa ser desafiada, certo? Então, a criança precisa receber material que desafie ela. Não aquele materialzinho simples. Lembra que eu falei no começo do módulo desses livros que são simplificados, que são baratinhos, de R$ 1,99 lá, que é vendido lá?
evitem esse tipo de material, porque o vocabulário é pobre, a história fica empobrecida quando ela é tão diminuída, tão, né, sucinta, ela acaba perdendo elementos importantes. Então, eu preciso levar o material verdadeiro para as crianças, né, para que elas leiam o livro verdadeiro, para que elas conheçam a história. E é nessa fase de 8 a 9 anos, mais ainda, para que ela possa desenvolver um vocabulário mais rico, certo? O leitor fluente, que é de 10 a 11 anos, ele tem o domínio total da leitura. Então, o que eu vou fazer com esse leitor? Eu vou levar cada vez mais livros que desafiem esse leitor, que motivem essa criança de 10, 11 anos a ler cada vez mais e buscar livros que façam com que ela evolua na sua leitura. Então, não tem cabimento. Todo livro é importante, tá? Todo livro é importante, mas como leitor, eu não posso ficar lendo sempre a mesma coisa. Então, eu sou uma adulta e eu não leio muito, então vou passar minha vida, na minha época, quando eu era adolescente, a gente lia Sabrina, né? Os livros da Sabrina. Quem é da minha época aí vai lembrar. Então, o que acontece? Hoje em dia, eu posso ser uma leitora que só lê Sabrina? Não. Eu posso ler? Posso, mas eu não posso ser uma leitora que só consegue ler Sabrina, porque era uma linguagem muito simples, era uma linguagem para adolescentes, então eu não sou mais adolescente, eu preciso de livros que me desafiem, que ampliem o meu vocabulário. Então, com a criança é a mesma coisa. Eu não posso ficar lendo livrinhos lá de alfabetização para o resto da vida para minha criança de 10 anos. Ela precisa de livros melhores, por isso que as crianças gostam tanto daqueles diários, né? O Diário de um Banana, Diário Otário, né? Tem vários, né, dessa linha dos diários, porque eles são livros que desafiam as crianças, mas ela vai poder ficar lendo a vida inteira diário? Não, ela vai querer ler, né? Um bom leitor é aquele que vai querer buscar livros novos, livros que o desafiem, tá bom? O leitor crítico, então, a partir dos 11 anos, a gente já tem que formar, já precisamos formar leitores críticos, tá? Né, com literatura que desafie essa criança, que desenvolva esse adolescente, né, no seu pensamento reflexivo, que traga situações de ética, de moral, situações sociais, culturais, que realmente promovam esse desenvolvimento desse pensamento reflexivo nesse adolescente, ok? Então, a mesma coisa, não cabe continuar lendo, né, Diário de um Banana para uma criança lá de 15 anos, né, para um adolescente de 15 anos, não tem cabimento, ele já precisa estar lendo outros livros que o desafiem, né, livros que ampliem o seu vocabulário, ela já deveria estar lendo Machado de Assis, por exemplo, né, um adolescente de 15, 16 anos já deveria ler algo que realmente o desafiasse, certo? Como é que a gente conta história, né? Como é importante, né, esse momento de contação de história, né? Então, eu preciso me arrumar, preciso me fantasiar, preciso criar um clima lá? Não necessariamente, mas o momento de contação de história, seja uma leitura, né, seja ler a história ou contar a história, que são coisas diferentes, seja um momento definido, um momento especial para as crianças, que seja um momento em que toda vez que a professora fizer aquilo, eles sabem que tem que parar o que estão fazendo para ouvir uma história, certo? Então, eu tenho que criar um ritmo, né, uma rotina com as crianças para que elas entendam que toda vez que a professora estiver com o livro na mão, é o momento da leitura. Então, eu vou ter que parar o que eu estou fazendo e vou ouvir a professora. Toda vez que a professora tocar o sininho, é o horário de contação de história. Então, eu vou parar o que eu estou fazendo e vou ouvir. Toda vez que a professora apresentar a plaquinha lá, é livro, então a gente vai ouvir história. Então eu tenho que criar uma rotina com as crianças para que elas saibam que aquele momento é um momento importante, é o momento de parar tudo e de ouvir, certo? Então, contar histórias precisa ser um momento muito agradável, muito especial para as crianças em sala de aula, certo? E aí cada um tem a sua criatividade e vai usar, né, da sua forma. O importante é que não seja algo assim, as crianças estão fazendo bagunça, eu pego um livro e falo, vamos sentar que eu quero ler história. Não, não pode ser dessa forma. Tá? A literatura não pode ser pretexto para organizar a sala, pretexto para terminar o dia porque sobrou um tempo, não pode ser nada disso. Eu tenho que ter ela, né, um momento organizado para a contação de histórias,
tá? Então, a primeira coisa que o professor precisa saber é que ele precisa conhecer a história que ele vai contar para as crianças, certo? Lembram que eu falei dos desastres que acontecem quando a gente não está preparado? De eu pegar um livro com um vocabulário que não está correto, de eu pegar, de eu contar uma história com algo que não seja relevante, não seja pertinente, né, para as crianças. Então, tem várias situações que podem acontecer ali quando a gente não está preparado, tá? Então, a primeira coisa que o professor precisa fazer é estar preparado para esse momento de contação de história, ok? Então vamos lá. Transmitir confiança nas crianças, né, em relação a esse momento. Então, o professor tem que dominar muito a história que ele vai ler, para mostrar para as crianças que ele conhece a história, que a história é o máximo, que a história é muito legal. Então, isso passa confiança para as crianças, passa um desejo nelas de que elas aprendam a ler e escrever também. Que elas queiram ler também aquela história. Evitar descrições cheias de detalhe. Tem muitos livros, gente, que tem muitos detalhes, né? Tem muitas descrições. Então, sempre se preparem antes, né? Conheçam a turma de vocês. E aí, nesses momentos em que há muitas descrições no livro, procurar reduzir, né, na hora da contação. Mas elas são importantíssimas para a história. Então, essa descrição eu vou manter. Mas aquela ali não precisa, aquela ali eu vou reduzir. Então, fazer, né, observar o ritmo da sua turma. Muitas vezes turmas agitadas, realmente histórias muito longas, elas não aguentam. Então, tem que ter todo esse conhecimento para eu poder contar histórias ou ler histórias para as crianças, tá? Usar as modalidades e as possibilidades de voz também, gente. Olha que importante. É legal para a criança, mesmo que eu não conte histórias, mesmo que eu não me vista de bruxa, que eu não me vista de fada, que eu não faça nada muito diferente, mas quando eu pego um livro na mão e eu conheço bem aquela história, eu sei todas as possibilidades, eu sei quando fazer uma voz diferente, eu sei quando usar uma entonação que vai chamar a atenção das crianças, quando que eu vou usar as mãos, né, junto para dar emoção, quando que eu vou, né, abrir bem o olho para chamar a atenção das crianças. Então, tudo isso precisa ser planejado, tá? Mostrar para as crianças que o que ela viu está impresso num livro. Isso é importante, gente. Às vezes, muitos contadores de história contam a história para as crianças e esquecem de mostrar o livro, de onde que surgiu aquela história. Então, é importante que no final dessa contação de história ou dessa leitura, vocês mostrarem para as crianças o livro, falarem para elas, né, de onde que surgiu, quem é o autor daquela história. É importante toda vez, né, fazer isso. Falar do autor, quem é esse autor. Conforme a gente vai falando, a gente vai ficando íntimo. Então, as crianças, os meus alunos, eles falam assim: nossa, professora, você já leu Tatiana Belink? Olha só, professora, achei o livro da Tatiana. Então, eles vão ficando íntimos do autor, porque, né, eles vão trabalhando, eu vou levando as histórias para eles e vou contando desses autores, eles vão se familiarizando com eles e vão se apropriando daquilo para eles. É como se eles conhecessem o autor, de fato. Então, é interessante a gente trabalhar e pensar em todas as possibilidades ao contar história para as crianças. Tem algumas técnicas que a gente pode utilizar, algumas atividades que são bem bacanas de desenvolver com as crianças a partir da leitura. Então, lembrando, gente, eu sempre falo isso nas minhas aulas, nas minhas formações, que tudo na escola é intencional. Tudo, tá? Desde a entrada das crianças, o lanche das crianças, o recreio das crianças, a hora do hino, a hora da leitura, tudo na escola é intencional. Nada é por acaso. Nada na escola pode acontecer sem uma intencionalidade. Até aquele brincar livre na hora do recreio precisa ser direcionado, precisa ser intencional, tá? Por quê? Porque a escola é um espaço educativo, certo? Em casa eu não tenho que ter essa preocupação. Meu filho brinca do jeito que ele quiser, da hora que ele quiser, como ele quiser. Eu não tenho uma intencionalidade pedagógica quando eu estou ali com meu filho. Mas a escola tem, sempre, essa intencionalidade pedagógica. Então, todas essas atividades precisam ser pensadas dentro da literatura, da apresentação da literatura para a criança, como uma atividade intencional, né? Uma atividade importantíssima e intencional. Eu tenho intencionalidades pedagógicas ao trabalhar, ao ler uma história
para as crianças, tá? Então, tem várias possibilidades ali, né, de atividades. Então, eu leio a história para as crianças, eu posso fazer cartazes com fases da história, eu posso levar diferentes versões da mesma história. Chapeuzinho Vermelho tem várias versões diferentes, dá para levar para as crianças, para elas, né, também construírem uma versão deles. Como que seria a Chapeuzinho hoje? Né, que roupa que ela usaria? Será que ela, né, poderia andar na floresta? As crianças andam na floresta hoje? Não, elas andam na cidade. Então, a gente criaria possibilidades ali a partir da história da Chapeuzinho, tá? Apresentar livros, né, para que as crianças analisem. Pedir para as crianças criarem um final diferente, pedir para que a criança crie um início diferente para a história. Então, eu tenho várias práticas que são bem interessantes e que são muito úteis na formação do leitor. Tá? Então, todas essas práticas, elas ajudam na formação do leitor. Então, elas são de fundamental importância. Essas técnicas, né, de leitura, quanto mais eu vou melhorando e vou me aprimorando, mais eu consigo desenvolver o leitor que existe na minha criança, tá? Então, levar diferentes possibilidades ali para as crianças, trabalhar com dramatizações, trabalhar com diferentes gêneros textuais, no sentido de vou trabalhar um conto de aventura, vou trabalhar um poema, vou trabalhar uma fábula, eu vou trabalhar um diário. Então, levar esses diferentes gêneros para as crianças, para elas observarem que a história acontece em diferentes gêneros, né? Como é que eu trabalho poesia? Professora, é importante trabalhar poesia com as crianças, além da literatura? Sim. A poesia é um gênero textual fundamental na formação humana da criança, tá? Na formação daquela criança no sentido emocional, no sentido espiritual, né? No sentido mais amplo, tá? No sentido bem do emocional dessa criança. Então, a poesia, ela é um dos textos, né? Um dos gêneros textuais mais importantes de serem trabalhados com as crianças. Muitas vezes a gente não gosta, eu pessoalmente não gostava de poesia. Eu lia outros gêneros textuais, né? Outros gêneros de texto. Nunca fui muito fã de poesia. E aí eu comecei começar a trabalhar com crianças, eu comecei a desenvolver esse gosto a partir da poesia infantil, porque eu tenho poesia infantil e tenho a poesia destinada a adultos, né? E aí, a partir dessa poesia destinada a crianças, é que eu comecei a gostar da poesia, desse gênero que é a poesia, tá? Então, que elementos eu posso trabalhar com, né, a poesia com as crianças em sala de aula? Primeiro, ler o poema em voz alta, com a emoção que ele despertou. Então, procurar mostrar para a criança esse ritmo que a poesia tem, essa entonação que a poesia tem, o valor das rimas, como as rimas são importantes para brincar com as palavras, deixar que as crianças selecionem poesias que mexeram com o sensorial de cada um. Então, tem poesias que mexem com a visão, tem poesias que mexem com o olfato, outras que mexem com o paladar, e perceber, né, como que elas aconteceram, como é que as crianças escolheram essas poesias, o que chamou a atenção delas nessa poesia. Tem poesias que falam de comida, e aí você pode brincar com as crianças. O que essa poesia trouxe para você? Eu fiquei com fome, fiquei com vontade. Pareceu tão gostoso o jeito que ele falou do chocolate, do brigadeiro. Então, eu tenho poemas muito ricos, maravilhosos. A gente tem Cecília Meirelles, Cora Coralina, Vinícius de Moraes. A gente tem muitos poetas ali que escrevem para as crianças e que tem um material riquíssimo para a gente trabalhar e levar para as crianças, tá? Trocar experiências pessoais a partir de um poema. Então, tem um poema da bailarina, por exemplo, que é muito bonito e ele traz ali, né, algumas ideias ali que mexem com as crianças, né, que a bailarina não pode fazer isso, a bailarina não tem chulé, a bailarina não tem, né, então é um poema muito bonito, muito gostoso e que mostra que a gente pode tirar várias ideias ali com as crianças em relação a esse poema. Dá para a gente criar com as crianças, né, maiores, até com os pequenininhos também, caderno de poesia, né, montar com eles um livro de poesias da turma. Então, dá para a gente criar ali uma infinidade de atividades ali para eles brincarem. Dá para fazer um sarau poético. Toda sexta-feira
a gente declama poema para as crianças e elas vão escolher um poema para declamar. Então, dá para a gente fazer isso, né? Musicar, né? Tornar cantiga algumas expressões poéticas. Então, dá para brincar. Tem muitas músicas que viraram poesia, poesias que viraram música. Então, a gente pode trabalhar o tempo todo com música e poesia ao mesmo tempo, porque as músicas são uma forma de poesia também. Escrever os próprios poemas a partir de um jogo de rimas. A gente tem acróstico, né, para as criancinhas de primeiro ano ali que estão sendo alfabetizadas. O acróstico é um poema com o próprio nome, que ele está escrito de pé, e cada letra eu vou usar uma ideia para falar, por exemplo, da Suzy. Então é S-U-S-I. E daí o S, o que eu vou falar da Suzy? O U, o que é da Suzy? O S, o que fala da Suzy? O I, o que fala da Suzy? Então o acróstico é um poema que dá para trabalhar com as turmas de alfabetização, que fica um trabalho bem legal. Que elas possam escrever os próprios poemas, elas podem brincar de rimas, elas podem fazer quadrinhas, tá? O professor ler bastante poemas para as crianças, né, mostrando esse ritmo, essa entonação que as poesias têm, ler com eles, né, ler no coletivo, para eles irem saboreando as palavras, as rimas, né, as aliterações que as poesias têm. Outro tipo outro gênero textual que é legal de trabalhar com as crianças são as parlendas, né? Era uma vez um gato xadrez, quem quiser que conte outra vez. 1, 2, feijão com arroz, 3, 4, feijão no prato. Então, as parlendas também são bem bacanas de trabalhar com as crianças. Os trava-línguas, arara, arranha, aranha, aranha, arranha, arara. Então, brincar com elas, fazer desafios com elas, né, a partir desses jogos de palavras. Então, a gente tem ali um trabalho bem rico para ser feito com as crianças em relação à literatura. Dá para trabalhar gibi, professora? Gibi é literatura? É sim, e é um recurso riquíssimo, tá? O uso de balões, o uso de onomatopeias, isso tudo enriquece muito. Inclusive os gibis, né, as histórias em quadrinho, elas exigem muito do leitor. Ela é uma literatura considerada difícil para as crianças, porque tem vários aspectos que a criança precisa. Ela não tem que ler só a escrita. Ela precisa ler a escrita, ler a imagem, entender o que a expressão dos personagens quer dizer. Então, tudo isso precisa ser trabalhado, então, para aguçar a imaginação das crianças, melhorar esse repertório cultural que as crianças têm, ensinar a criança né, estimular essa fantasia que é tão própria da criança. Né? Então, a literatura trabalhada na escola é um instrumento fascinante, né, de formação humana para as nossas crianças. Tá bom, pessoal? Então, tarefa, então, para a próxima aula, só a leitura do livro, as duas dúzias de coisinhas, tá? Pensem, não precisa escrever nada por enquanto, na próxima aula a gente vai pensar nisso, mas vão pensando que tipo de atividades que vocês poderiam fazer com esse livro das duas dúzias de coisinhas. Ok, pessoal? Obrigada, então, e boa aula para vocês, e fico à disposição se vocês tiverem alguma dúvida, ok? Obrigada.